Bom dia! Estamos aqui em mais uma live nesta terça-feira com uma convidada muito especial, a Giovana, uma grande nutricionista, uma pessoa que eu admiro essa mulher, porque o que ela vai ensinar pra gente hoje é o que eu quero pra minha vida. E é uma transformação geral, né? Mas eu já tenho um pouco dessa. A gente se identifica muito, eu e a Giovana, porque eu já tenho essa essa busca pela alimentação saudável, já faço isso há mais de 20 anos e encontrei a Giovana aqui, que ela é muito assertiva nas dietas dela como nutricionista. Quero ser paciente, viu? Já vou avisar ela aqui, Gi, porque eu sou radical, eu não tomo remédios e é por causa da minha alimentação. Imagina o que a gente vai aprender hoje para funilar nessa experiência aqui com a Giovana. Fica aqui com a gente, mandem aviãozinhos aí para as amigas de vocês, para as pessoas que vocês querem que tenham uma vida mais saudável, que quer entender o que a alimentação pode proporcionar para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito. E hoje não vai ser brincadeira isso aqui não. Eu tô aqui mega ansiosa com as minhas perguntinhas, minhas anotações aqui para Giovana. E feliz de estar aqui com vocês. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu fico esperando uma vez por semana essa nossa live. Grande Salma. E saudade de Salma já, né, gente? Obrigada pelo carinho, obrigada porque... Desculpem meu atraso, né? Eu atrasei um pouquinho. Bom dia, Dani! Eu adoro dar bom dia aqui pra vocês. Adoro ter vocês sempre fiéis aqui comigo, né? Oi, Dani! Um beijo, meus amores. Continuem aqui, mandem aviãozinho para as amigas de vocês. Ai, que delícia. Eu saí correndo, assim, tipo, um pouco atrasada, toda embananada, atrapalhada com a correria, né, da casa. Mas que bom que a gente tá junto mais uma vez nessa live. Vou chamar a Giovana, porque eu tô aqui muito ansiosa esperando por essa live. Ontem a gente falou no telefone, também te amo, Dani. E eu quase não conseguimos desligar o telefone, porque é um assunto que me interessa muito e um assunto que eu quero muito que vocês entendam a respeito da vida, né? A gente escolher pela vida é escolher não alimentação industrializada, é escolher falar não para aquilo que vai te trazer pânico, insegurança, medo, doenças emocionais. Então toda essa relação com a comida que vai transformar toda a nossa vida, a nossa estrutura, né? E fora que a gente não vai precisar comprar remédio, que é o que eu falo, gente, a gente não fica doente se a gente entender que os nutrientes estão todos na comida. Tudo que a gente precisa tá na comida. Cadê você, Gi? Me dá um oi aqui. Tô esperando você me dar um oi aqui. Deixa eu tentar dar um oi pra ela. Peraí. Giovana. Tá todo mundo me ouvindo bem? Hã? Me ouvindo bem? Eu quero ver vocês aqui nesta live concentradas com uma caneta e um papel na mão, ok? E eu já tô aqui com a minha agenda. Oi, Gi! Olá, Tudo bom, querida? tudo bem, amor? Tudo jóia? Tudo bem? Eu tô ansiosa aqui, toda corrida, atrapalhada aqui, para começar o nosso momento aqui. Eu sempre, as lives aqui são todas muito é, inspiradas. Então é um prazer ter você aqui para contar um pouco da tua história e para nos ensinar aí como que você tem ajudado tantas mulheres no Brasil a respeito dos alimentos saudáveis e crus, né? E a cura, Uhum. né? Da autorregeneração das células, né? Do organismo. Então isso para mim é algo fantástico. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por levar todo esse conhecimento para as mulheres e para as pessoas, não só mulheres, né? Para todas as pessoas, inclusive Uhum. o seu marido Os vai homens, contar um pouquinho da é, história para começar, né? Peraí, os Suzana, homens também.
Você tá Pode escutando? falar, Você tá me pode falar. escutando bem? Tô bem, e você? Tá me escutando bem? Sim. Vamos colocar o tema aqui para e o seu. Eu vou colocar o seu Uhum. Instagram aqui e o tema que as pessoas ficam Ah, pedindo, ó, eu já vou ok. colocar, tá, gente? O tema da nossa Uhum. live é sobre o alimento, Seu alimento, seu seu remédio. alimento, seu remédio. Eu vou colocar aqui e vou fixar, tá? Seu alimento, seu remédio. Seu alimento, seu remédio. Aqui. Gibi, soletra o seu Instagram aqui. Então, é de VED, né? VED, vegetais, né? É Então, V-E-G-D-O, G-E. V-E, não, Ah, V não, G. de valor, Sim, V de sim, valor, sim. Vé. é Ah, V-E-G-G-I-O, ah. Gio, né? Vegiovana, Ah. com dois N's, Vegiovana, Tudo arroba junto? Vegiovana. Ah, tem arroba? É, Onde é o arroba? é, arroba, Onde? Não. V-E, Ah, vê se tá, arroba é antes, arroba, vê se tá certo, aí vê se tá certo. Tá certo? Tá certo? V-E-G-G-I-O-V-A-N-N-A. Tá É certo? de Veg Giovana. São duas palavras, né? Veg Giovana. Vê se tá certo, Entendeu? Gi. É isso, Veg Giovana. Per- Vegiovana. Isso aí. Perfeito. Gi, eu acho que você tá um pouco escura. Você tem uma luz aí para Então, iluminar mais? eu botei luz, Então você tá, botei luz. então é que você tá com fundo muito claro. Dá uma É, invertida, é. porque aí você, Vou puxar então a cortina. Peraí. Vamos puxar a você tem que cortina e ver se inverter, melhora. Vou inverter puxar a aqui luz. atrás também, a cortina aqui. Peraí. Obrigada pelo carinho Não, é aí, melhor. galera. Ah, que legal. Gente, essa live está muito inspirada e esperada. Não saiam Uhum. daí. Mandem aviãozinho para as amigas e Deixa eu vamos botar. falar Deixa eu sobre um pôr. tema Bota mais branco. maravilhoso, né? Parar de tomar remédio, parar de gastar dinheiro com remédio e investir na alimentação saudável. Gi, Melhorou a luz para você? Não, pode melhorou um fechar. pouquinho, Continua mas fechando. você tinha que É, inverter, você tinha tem que que puxar colocar mais ainda. essa luz aí de fora, tinha que estar no seu rosto. Essa luz, É, essa luz lá de tinha que ser o fora, tinha que ser o contrário. contrário, tinha que sentar ao contrário. É. É. Mas agora melhorou, fica mais pertinho aqui da gente. Boa. Eu acho que que está um pouco longe, talvez. Entendeu? Boa, Gi. Eu vou ficar assim. Pronto. Gi, é verdade, então conta pra gente. Já quero que você comece contando que o seu marido teve um problema de saúde muito grave. E o que aconteceu com ele a partir daquele momento que você fez da sua profissão para ajudar o seu É. marido, para ele mudar completamente a vida dele e voltar a viver? Como é que foi essa história? Que eu achei Então, fantástico. eu já andava questionando, porque eu já era vegetariana ovo-lacto na época. Então, já andava Explica questionando pra a gente o que é alimentação. ovolato, vegetariano ovolato. Aham, então, que comia ovos ainda e comia Ah, leite, tá. Só derivados, leite, ó. queijo, Uhum, tudo. tá. Então, eu comecei a questionar, eu como Nutri comecei a questionar, né? Mesmo você, por exemplo, eu posso citar um exemplo. Hoje eu sou vegana, mas se você, na verdade, eu sou uma vegetariana estrita, porque o vegano nem sempre ele prima pela saúde. Ele somente não quer comer animais, né? E também derivados e tal, pela proteção do animal, que eu também tenho esse lado, mas a minha profissão me faz, e minha maneira de pensar, eu foco mais na saúde Sim. do que em si Eu também. Do que levantar resolver problemas ambiente ecológicos, entendeu? Entendi. É. É a saúde. Então, aí eu comecei a questionar a dieta, mesmo sendo ovolacta e tal, por todos os motivos, né? Que você pode usar muita comida gordurosa, fritura e tal, mesmo comendo ovolacto, tá? Então, eu comecei a questionar. Nisso, meu marido apareceu, né, com doença, assim, mal, começou a perder peso, ficar fraco, ficar branco o rosto, o lábio também, então, assim, começou a perder peso e não conseguia mais trabalhar, fazer suas atividades diárias. E começou a ficar de cama.
E aí a gente se preocupa, né? E aí Deus, né, abriu a porta do crudivorismo para mim. Eu fui pesquisar, já estava questionando a alimentação, mesmo a que eu fazia, já com qualidade dentro da minha casa. Mesmo assim, Explica pra gente meu o que é marido estava doente. crudivorismo. Eu já sei, mas eu estou Então, perguntando porque o público em casa, é. para pontuar o que é crudivorismo. Então, aí nós fisiologicamente somos mais adequado você comer, eu vou explicar isso tecnicamente também, mais adequado comer uma dieta crua. Por quê? O cru, você não perdeu nenhum nutriente. E os alimentos vegetais e frutas, além dos nutrientes, eles têm uma porção de enzimas pré-digestivas, que quando você come, elas mesmas se autodigerem, não necessitando tanto esforço do nosso corpo para produzir enzima para a digestão. Tá. Quando você cozinha, você perde características do alimento. Eu posso exemplificar uma cenoura. Uma cenoura crua, ela é mais rígida, não é verdade? E aí, quando você cozinha, você percebe que ela se tornou mais macia. Quando ela se torna mais macia, ela também perde suas propriedades, porque vitaminas e sais minerais, principalmente vitaminas, tá? E alguns fitoquímicos também, eles perdem a sua potência máxima no calor. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, nós vamos perder qualidade do produto quando cozinhamos. Que dirá industrializados, entendeu? Que aí você acrescenta muitos aditivos, conservantes e tal. Sim. E aí, aí eu comecei a questionar fazer isso. essa dieta. Você começou a estudar isso, uma especialização dentro da sua profissão, para ajudar o seu marido. E começou a fazer a experiência com ele. E aí, eu cheguei em casa, né? Um dia eu cheguei em casa e falei para ele, olha, eu tô convencida, é isso mesmo, isso faz o seu corpo autorregenerar, porque enquanto você está digerindo, você não regenera as células. São processos diferentes, em momentos diferentes, tá? Então, seu corpo foca na digestão e depois que você digeriu, ele foca na regeneração, entendeu? Entendi. Tá? Chega mais pertinho que às vezes corta seu olho, eu não consigo te ver. A gente eu acho que eu vou aumentar aqui também. Dá uma levantada Pode assim no celular. Subir um pouquinho. Isso, boa, aí, boa, agora, boa. E agora show. chega mais perto. E aí, é isso. Então, eu fui utilizar esse alimento. Agora, deixa eu explicar uma pesquisa que existe em cima, que prova para nós que nós fomos criados para comer comida crua, tá? Só me fala em quantos dias seu marido começou a melhorar? A mudar depois que ele começou a fazer a dieta? Após 10 dias. Após 10 dias ele começou a melhorar. Aí eu vou explicar a ciência, né? pesquisa e aí vou voltar ali na doença. Tá bom. Então, para que fique claro para o público, né? Para eles entenderem. Existe uma pesquisa que se chama leucocitose digestiva. Fizeram 3 etapas na pesquisa. A primeira etapa foi de alimentos cozidos. E perceberam que o nosso corpo reage ao alimento cozido, industrializado. Ele lança no sangue leucócitos, que são células de defesa para se defender da alimentação que estamos comendo. Então, isso é muito sério, porque a alimentação, ela não pode ter uma reação alergênica, uma reação leucocitária de defesa, concorda? Ela tem que ser homeostásica, a alimentação tem que ser fisiológica. Então, eles fizeram a segunda etapa de pesquisa. A segunda etapa foi de alimentos crus, somente para aquele grupo de pessoas, alimentos crus. Não houve aumento de leucócitos, perceberam no sangue, analisaram e tal. A terceira etapa de pesquisa foi primeiro alimentos crus e depois alimentos cozidos. E também perceberam que não houve aumento dos leucócitos. Por quê? Porque o alimento, quando ele vem integral, ele vem in natura para o nosso corpo, Sim. Cada produto que você compra tem um código. Sim. Então, você passa ali na moça do caixa e faz pé, pé, aí vem banana, pé, né? Tudo vai passando pi. Quando não tem o código, o aparelho faz que barulho? Pé, pé, né? Tipo, não tem barulho. Então, é a mesma coisa do nosso corpo. Os alimentos naturais, eles têm uma identificação muito mais rápida, muito fisiológica, de quando ele está cozido ou industrializado. E isso gera
Porque é o que Hum, o que a gente estava conversando ontem no telefone, que eu fiquei arrepiada, assim, quanto mais a gente se aproxima da natureza, de Deus, daquilo que foi criado para ser consumido, para ser vivido, para ser. Mais a gente tem vida, mais a gente tem saúde. É só uma questão de lógica. Então, se a gente foi criado para comer as coisas que Deus criou da natureza, é óbvio que exato. isso já vai ser o meu remédio. É óbvio que eu já vou ficar menos doente, porque isso já faz parte da minha essência como ser humano. E aí, quanto Uhum. mais a gente come aquilo que vem de fora, que é industrializado, que cheio de venenos, né, de drogas e coisas que vão fazer com que a validade perdure eternamente, vai nos trazer consequências. Então, assim, é Isso. essa consciência que a gente quer trazer para vocês aqui, que eu tenho usado as minhas redes sociais para isso já há muito tempo. É por isso que a Giovana está aqui, por isso que toda semana a gente está. É para cada vez. Gente, não é um processo fácil da noite para o dia, mas é um trabalhinho de formiguinha para você que ainda. É para você entender primeiro aqui, né? Para depois colocar em prática. Cara, muito legal, Gi. Fala mais, fala mais. Mas então, a gente precisa de conhecimento, né? A palavra Conhecimento. fala: meu povo perece por falta de Conhecimento. conhecimento. Falou tudo, é isso Então, a aí. gente precisa conhecer que o alimento industrializado vai ter uma função dentro do meu corpo e o natura vai ter outra, vai potencializar as minhas células, entendeu? Sim, O natural vai potencializar, vai capacitar a minha autorregeneração. sim. Eu posso citar um exemplo aqui. Quando você quebra o seu braço e você vai, né, para emergência, Ah, você eles não fazem nada, só botam a tala no seu braço, né? E aí você vai para casa, suas células osteoclastos, osteoblastos vão repaginar ali aquela configuração do osso, vão aham, fazer de novo aquele osso. sim. A tal ponto, a regeneração é tão perfeita que você não consegue praticamente quebrar no mesmo lugar, sabe? Você quebra do lado, mas ali diz que o calo ósseo é tão Olha, forte, tão perfeitamente rearranjado, aquele epitélio ali, aquelas células ali, né? Que você não consegue quebrar no mesmo lugar. Olha que perfeito. que E lindo por que isso. não regenerar um órgão? Sim. Por que não? Eu vi mulheres, Suzana, Uhum. deixarem de fazer com cirurgia cardíaca marcada. Uhum. O médico dá alta. Olha que Mulheres com benção. problemas de enfisema pulmonar e ter alta. Remissão, espondilite aquilosante. Aham. Nossa, muitas doenças, entendeu? Uhum. Agora, colesterol, diabetes, isso aí é fichinha até. Eu brinco que é fichinha. Isso é mole para a gente É resolver. mole. Esses 3 dias a gente problemas mais, resolve mudança sabe? de. Câncer. Eu vejo amigas, eu tenho pessoas que fizeram dietas Eu tenho cruas e provas vivas com meu melhoraram. pai com câncer, né? Eu comecei a minha mudança na alimentação radical nesse aspecto há 20 anos por conta da doença do câncer no estômago do meu pai. Eu sempre falo isso. Então é Aham. impressionante como é diferente, como a gente não precisa mais de remédio, como a gente não precisa mais, como a gente não sente mais o dor de cabeça, Isso. enfim, todas essas. É quando a gente fica estressada, aquelas dores que as pessoas sentem, né? Azia, não sei o que, né? Não tem nada disso. Se você fica estressada, você já vai lá, faz uma acupuntura, ou faz alguma. Medita na palavra, ou você respira, ou você faz uma atividade. Que você resolve, entendeu? Não é você tem a medicina alternativa que vai contribuir muito Isso. para ajudar Ó, nesse caminho também, por né? exemplo, eu trato muito as pessoas que estão com dor de cabeça com água com limão. E aí fica um debate de nutricionistas e médicos falaram que não tem nada a ver, mas na prática eu tenho pacientes e pacientes, Então é por isso centenas que e eu não até tenho dor de milhares de cabeça, porque eu pessoas que já tomo fizeram água. meu curso, que usam água com limão e que passa dor de cabeça. E aí? Gente, E aí? A prática é uma. pois A é. técnica, a teoria é outra. E a prática, a aplicabilidade é que vai contar, Não, entendeu? e Então, o que que a acontece? frequência, né? Porque eu já tomo água com Sim. limão há quantos anos, né? Então a gente. O quanto mais é igual fazer pilates, fazer um exercício físico. Eu tive parto humanizado, né? 9 horas de parto humanizado. Uhum. Não precisei, não dei corte, nem anestesia, mas
Ah, como você vê? Eu já fazia pilates há 25 anos. Então, meu corpo ele já estava preparado para ter um parto humanizado. Então, assim, a pessoa fala assim, ah, Aham. da noite para o dia quer fazer as coisas, mas a gente precisa começar. A partir do momento que a gente começa, você começa a ver a melhora na sua vida, você consegue ver o resultado a curto, médio e principalmente a longo prazo, né, Gi? Então, terminando agora um pouquinho sobre o Heraldo, Ah, rapidamente, para aí fechar ele essa estava parte. com 300 ml de água na pleura, 300 ml em cada pleura. Isso é muito, é mais do que um copo d'água, né? Um copo d'água cheio. Ele Nossa. não podia deitar para dormir. Isso é muita água, ele não conseguia respirar corretamente e tal. E aí a gente aplicou a dieta, tá? E em 10 dias, antes de 10 dias, esse homem já estava andando, o lábio já tinha corado, já estava respirando melhor, porque não respirava bem, né? Com muito sacrifício. Tinha emagrecido 10 quilos, branco, pálido, entendeu? E aí a coisa melhorou absurdamente. E aí nós tínhamos ido a vários médicos, tá? Eu não deixei de ir a médico, eu fui aos médicos, queria até remédio, mas se acredita que nenhum médico, acho que Deus encaminhou todas as coisas, sabe? E nenhum médico passou remédio para ele, nem antibiótico, nada. Eles iriam fazer uma punção para verificar qual era a bactéria, para poder, então, aplicar o antibiótico certo. Sim. Mas só que aí, o que aconteceu? Quando ele voltou no médico, já tinha melhorado. E aí o médico mandou, vai lá, faz uma tomografia, traz aqui para mim agora. Desceu, fez, voltou. E o médico, que é isso? Mas a sua radiografia aqui para essa é uma diferença muito grande. Você tem muito pouco líquido no pulmão. Eu não posso te perfurar para ir na sua pleura para sugar isso aqui, porque tem muito pouco e seu corpo está reabsorvendo. E se eu fizer, eu vou ter que te abrir para te costurar. Então, não posso fazer. O que você está fazendo? Aí ele, olha, doutor, o que você está tomando? Ninguém me deu nada, doutor. Ninguém me deu, porque a gente tinha ido, já estava dando pericardite. Só a minha esposa que já fez tinha... uma especialização aí de comida crua, e me deu. Entendeu? O médico não Então, acreditou. aí foi... aí, tipo assim, então, continua a fazer o que você está fazendo, porque seu corpo está reabsorvendo, entendeu? E aí foi isso. E aí eu falei, nossa, tem que começar a aplicar isso nos meus pacientes. Não posso deixar isso, isso é incrível. Faz o seu corpo autorregenerar. Então, ele possibilita, ele capacita essa autorregeneração celular. Então, eu tenho que aplicar isso nas pessoas. E comecei a aplicar anos atrás, né? Muitos anos atrás. E agora eu tenho grupos disso, né? Grupos de alimentação crudívora e as pessoas cura atrás de cura. Você tem ideia? No último curso meu de sucoterapia, eu tive 5 mulheres que engravidaram. Ô, bem, Há anos tentando. Gente com 10 anos, gente com 3 anos, gente com 5 anos. E aí só vindo foto para mim de gravidez, sabe? Só vindo foto, coisa maravilhosa. Prepara o seu corpo, arranja o seu corpo para você receber uma nova vida, entendeu? Incrível, bênção, sabe? Que bênção, Gi. Então, você vê como é tudo mais simples do que a gente imagina, né? É uma questão de disciplina, uma questão de visão, de entender, de reconhecer, de mudança, de querer, né? Uma questão de querer. Eu queria que você falasse um pouquinho da terapia dos sucos. Passa para mim todos esses sucos, essas receitas que eu quero fazer aqui em casa. Mas eu queria entender mais ou menos. Eu até te falei que eu quero fazer seu curso de terapia do suco. Como que chama? Então, sucoterapia. De sucoterapia. Sucoterapia. E aí o outro é cruditerapia, que é de cru, né, com terapia. Quero fazer então, os dois. assim, o crude, eu tenho muita reversão de diabetes no crude. No suco, eu não aconselho, porque tem outros fatores envolvidos e não deve começar o diabético no suco. Aí eu começo o diabético no crude, depois ele avança para o suco. Show. Entendeu? Show. Mas Por que eles dois são... Por que é isso? Hã? Por que o diabético tem que começar? Porque, primeiro, para que não tenha elevação da glicose, entendeu? Já que ele já está com um quadro de elevação de glicose. E outra coisa, eu tenho vários casos que diabéticos entraram e abaixou, tá? Eu tenho vários casos. Legal. Mas só que eu não deixo entrar, porque as pessoas às vezes entram até escondidas, sabe? Sem eu saber. Mas por que eu não deixo entrar? Porque eu não tenho como controlar se a pessoa está só no suco. Se está aplicando só o meu suco, ou se comer um bolinho,
se fez uma besteirinha, comeu uma outra coisa. Então, eu não tenho como controlar essa situação. E dentro do crude, eu tenho uma carga menor de glicose, então eu consigo manejar isso melhor em um grupo grande, entendeu? Entendi. Então, é mais para proteção minha, como profissional, para eu dar um respaldo correto para o paciente do que, na verdade, que vai elevar a glicose. Tá. Porque eu tenho vários casos que entraram com 350, com 500 no suco e abaixou para 80. 80, 160, Preciso 500, abaixar o da tá? minha mãe. Preciso ajudar minha mãe urgente. Vamos ajudar ela. Eu vamos. faço questão de ajudar a sua mãe, tá bom? Tá bom, obrigada, Gi. Então, o que eu queria explicar outra coisa também. Então, quais são os alimentos melhores? Existe uma classificação dos alimentos que são alimentos biogênicos, eu vou primeiro citar, depois eu vou explicar. Tá. Alimentos biogênicos, alimentos bioativos, alimentos bioestáticos e alimentos biocídios. Biocídios, né? A gente já fica imaginando o que seria biocídios, né? Mas vamos lá. O que será? Biocídios de quê? Suicídio, né? Suicídio, biocídio. Matar a vida, né? Olha. Biovida, cídio, mata a vida. Certo. Ok? Ok. Então vamos lá. Biogênicos. Biogênicos, gera a vida. Biovida gera a vida. Show. Quais são os alimentos biogênicos que eu tenho nos meus cursos? Anota aí, galera. Germinados. É o germinado. Alimentos germinados. Que vão o quê? Mudar, né, a configuração genética do nosso corpo. Olha que eles legal. ativam os genes de cura, entendeu? E eles geram a vida no nosso corpo. Isso eu aprendi na Fiocruz, num curso na Fiocruz, tá? Alimentos biogênicos. Então, eu ensino isso tanto lá no meu Instagram, quanto também nos cursos. Então, todo mundo que precisar aprender isso aí e usar a seu favor. Olha, existem literaturas falando que os alimentos biogênicos, eles chegam a 1000% mais de nutrientes. Eu não vou ficar com esse tanto assim, para não dizer que estou exagerando, mas em torno de 200%, tá? Se aumenta os nutrientes, tá? Eu tenho vários livros que falam sobre alimentos biogênicos, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Alimentos bioativos. Quais são? Todas as frutas e vegetais crus, bioativos. Eles vão fazer o quê? Ativar a vida no seu corpo. Eles não geram a vida, mas ativam a vida que você tem, entendeu? Alimentos bioestáticos. Eles mantêm a vida estaticamente. A sua vida não é ativada e nem gerada, mas sim mantida. Eles mantêm a sua vida. Então, aí dentro está alimentos cozidos, tá? E alimentos biocídios. Infelizmente, são os industrializados, são aqueles que matam a nossa vida no corpo e também as carnes, tá? Porque eu sou da linha vegetariana, né? Para tratamento de cura. Eu faço, através da minha alimentação, cura, tá? Então, você pode mudar o seu paladar e ter prazer em comer comidas, sabe? E não é só, como eu falei, não é só cru. Nós vamos usar 50%. Então, deixa eu explicar isso. 100% é para doença, ok? Depois que você está em remissão, você pode ir para 80%. Aí você vai entrar com um cozido. Depois de um tempo, você pode ir para 50%, que vai manter a sua saúde em dia. Certo. 50% de cru. Isso é maravilhoso, porque você vai comer uma salada e seu arroz, sua feijão, sua carne, mas você está mantendo a sua vida, entendeu? Sim. Então é isso. Gi, então, primeiro, para a cura, 100%. Gi, o peixe cru, o japonês, comida japonesa. Então, ótimo você ter falado. Nós temos vários vídeos na internet mostrando a quantidade de vermes que são dificílimos de se tratar de peixe cru. É perigosíssimo, tá? Isso, não foi bem perguntado isso. O mar está muito poluído, tá? Nós temos muitos metais pesados que se acumulam. Nem se você pescar,
você Então, o consegue que ter, que porque esse que a acontece? gente compra no mercado ou em restaurante, eu sei que ali é tudo Então, já o nosso mar industrializado, né? está poluído. E tipo assim, vamos comer salmão. Salmão não é de tanque? Não tem salmão mais, salmão da Noruega no Brasil, é do Chile de tanque. E é truta salmonada, não é o verdadeiro salmão, entendeu? Então nós precisamos aprender isso aí o melhor, porque a mídia, né, conta uma história para a gente em relação à alimentação que a gente tem que buscar e saber se é verdade ou não. E o que eu estou falando aqui também tem que ser pesquisado. Não é ouvir o que eu falei e pronto, acabou, não. Eu tenho vários pacientes que pesquisam, entendeu? Eu tenho a história de uma moça que nem paciente minha foi, assistiu uma palestra num colégio do filho e ali tinha câncer de mama, eu falei sobre câncer, vou falar sobre Otto Warburg, preciso falar, mas deixa eu terminar esse assunto. E aí ela assistiu minha palestra, muito assunto. Aí ela assistiu minha palestra e falou assim, não, eu tenho que ver se isso é verdade, porque o oncologista dela tinha falado que não tem nada a ver com a alimentação, que podia continuar a comer o que queria, entendeu? E aí ela falou assim, não, aí foi e deu de cara com a minha palestra, falou, caramba, tem alguma coisa aqui. O médico falou uma coisa e a Nutri falou outra, vou pesquisar, correu atrás. Aí começou a aplicar o cru na vida dela, curou outro câncer. E aí, ela é convidada agora para ir nos congressos da médica dela, de oncologista, para dizer que mudou a alimentação e que curou o câncer. Só que foi com o chapéu dos outros, né? Não foi com o meu chapéu, né? Foi com o chapéu, né? Ela não deu crédito, né? Porque, no caso, nem me conhece até. Entendeu? Então, essa moça, ela virou uma paciente minha, que nem paciente era, porque eu não dei consulta para ela. Ela ouviu uma palestra como aqui, foi a campo pesquisar, aplicou na vida dela e curou. Mas entendeu? Isso é maravilhoso na nossa vida, a gente porque a gente influencia diretamente, indiretamente. A gente influencia, a gente influencia desde quando a gente nasce. O ambiente, as pessoas. Exato. Então, se está chegando coisa boa que você está plantando, que você aprendeu para as pessoas, não importa. Não precisamos levar mérito. A gente tem que mais ficar feliz que a vida da pessoa está mudando, não é mesmo, Gi? É isso. Mas é legal ouvir um testemunho desse. Com certeza ela vai influenciar outras pessoas também. Com certeza já influenciou essa médica. Com certeza a mensagem está sendo passada. E é isso que a gente quer. Isso. Que popularizar, isso aí. popularizar isso, né? Isso, exatamente por isso que a gente está aqui, para popularizar, para as pessoas saberem que seu alimento é seu remédio. Exatamente. Isso não é uma frase da Giovana, é de Hipócrates, né? O pai da medicina. E outra coisa, eu vou falar agora sobre Otto Warburg. Otto Warburg era, né? Faleceu, um médico, cientista alemão, onde ele, em 1931, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, descobrindo a alcalinização do organismo. Ele tem uma frase categórica dele que é: num organismo alcalino não existe doença, inclusive o câncer. Então, ele tratou... o nome dele? Otto Warburg. Com W, né? Aí fala Warburg. Entendeu? E Prêmio Nobel de Medicina, né? Alcalinização. Então, o que acontece? Eu trago essa técnica. Então, o que é que alcalinizava, que ele ensinou para o público dele, para os pacientes e tal? Vegetais, frutas, principalmente crus. É o que alcaliniza o nosso corpo. O que será que seria melhor para a gente ajudar o nosso fígado? Não é a fruta que vai desintoxicar, é o meu fígado. Porém, o que acontece? Se eu dou um bom alimento, ele tem potência máxima para desintoxicar, entendeu? Então, o que seria melhor? Eu tomar água para desintoxicar ou tomar refrigerante para desintoxicar? Não tem lógica. Entendeu? Não, o refrigerante você só vai piorar a macrobiota, ele só vai trazer a população ruim mais à tona, né? Isso, então, ninguém lava uma casa com Coca-Cola, até você tira incrustações com Coca-Cola. Mas depois que você lavou um chão e tirou tudo agarrado que está lá, que a Coca-Cola faz esse trabalho, você joga a água para limpar, você vem com a água para limpar. Entendeu? Você não deixa a água e puxa no rodo. Então, nós precisamos do quê? Dos alimentos realmente da natureza. E os remédios são, que hoje está sendo demonizado. O sol é remédio,
tá? O sol é bactericida, ele desenvolve vitamina D no seu corpo e você vai o quê? A vitamina D é um hormônio tão potente que ele vai trabalhar em cima de autismo, de psoríase, de diabetes, de câncer, de obesidade, de depressão. Meu Deus! Osteoporose, E a gente não está pegando sol, sabe? A gente não está pegando sol. Então, não é só alimentação. Eu trago um contexto, um estilo de vida, é uma nutrição integrativa, onde integra o sol, o ar. Então, meus pacientes estão com acidez. Sabia que a acidez no corpo gera câncer? Se você está com câncer, você está com baixa de O2 no sangue. Você precisa respirar profundamente, fazer exercício. Eu ensino aqui a respirar. Aumentar sua... Eu ensino a galera. Eu ensino aqui a galera a respirar. Faz tempo que eu não faço isso. Eu vou fazer uma live só ensinando respiração aqui para as pessoas, porque muito bem. Cara, é o que você falou tudo agora. Tudo. Gente, olha, eu falo sempre isso, Gi. Corpo, é uma palestra que você está dando aqui pra gente, maravilhosa. Corpo, mente e espírito. A questão da respiração, você sabe o Joseph Pilates, que é o criador da técnica da contrologia, que é do Pilates? Comecei a fazer Pilates quando eu tinha 16 anos, quando chegou aqui no Brasil. E eu era bailarina clássica e tinha o Joseph chegou, só para bailarinos o Pilates chegou, e depois os fisioterapeutas abraçaram o Pilates, porque viram como que o Pilates é importante. E o Joseph, ele sempre fala, o primeiro princípio do Pilates é a respiração. É o princípio da vida. Porque se a gente consegue, a gente nasce respirando certinho, a gente nasce respirando pelo diafragma. E a gente vai criando tensões e preocupações, estresse, e a vida vai virando adulto. Pode olhar um bebezinho dormindo ou um cachorro. Eles respiram direitinho pelo diafragma. Depois você vai ver o adulto respirando aqui, ó. Eu nem sei respirar no peito. E aqui fica tudo... Agora, isso causa tantas doenças, até infarto, né? Coração, tudo que você imaginar, trava tudo aqui, ó. A respiração, ela vai causar... Ela não vai deixar o seu corpo respirar, tudo fazer sentido, os órgãos funcionar bem. Meu, a respiração, ela tá... assim, eu vou fazer uma live específica sobre respiração semana que vem, tá? E fala um pouquinho dessa questão do baixo O2, Então, aí você precisa aumentar. Então, a gente precisa aumentar o oxigênio no sangue, entendeu? Porque o oxigênio, olha só, nossas células são aeróbicas, dependentes de O2. Nós não somos dependentes totalmente de comida. Nós podemos ficar dias em jejum. Eu, por exemplo, já fiz 7 dias de jejum só na água. Entendeu? Jesus ficou 40 dias, entendeu? Agora, então, sem água, a gente morre, né? E sem ar, 2 minutos. Sem água. Também. Água, alguns dias. Sem comida, a gente morre. Morre depois de muito tempo. Morre depois, de inanição, mas não imediatamente. Sim. Imediatamente é O2. Nossas células são dependentes de O2. Elas se chamam aeróbicas. Precisam de O2. E o câncer é uma mutação genética onde ela se transforma em uma célula anaeróbica, não dependente do O2. Ela cresce num meio onde não tem O2 suficiente. Porque quando tem muito O2, ela gera... Olha, o corpo é muito lindo. O corpo faz... Olha, eu estou fazendo faculdade de psicologia, eu quero fazer a especialização em alimentação, eu quero juntar a psicologia com a... Sabe? Esse vai ser o meu projeto assim, de vida, assim, é trazer essa consciência, né? Limpar esse emocional para poder... para as pessoas começarem a entender sobre o alimento, sobre a importância dela, da respiração, da consciência corporal, do motor, Ai, gente, é tão lindo isso! Então escuta essa. A apoptose celular. Quando você enriquece o meio que estava pobre em O2 e que tem células cancerosas, você enriquece com O2, você faz uma situação que se chama apoptose celular. Elas explodem, elas começam a morrer e as células com dano. E elas começam a morrer. E aí vem os linfócitos T, os macrófagos, as células de defesa e começam a comer, a digerir, a fazer autofagia, entendeu? Então é essa dieta que eu apresento para o público.
para as Que legal, pessoas. nossa, Uma dieta que maravilhoso. vai oxigenar, que vai possibilitar o seu corpo Entendi. comer, que existem células de defesa que fazem isso. Elas são criadas para isso. E nós vamos favorecer Quero esse saber processo dessa através da dieta que dieta. vai oxigenar aqui as células, né? Eu quero saber Então, disso. Quero é fazer tudo esse cru, curso. é isso. É o cru. É o cru O que cru faz isso. Que lindo Entendeu? isso. Nossa, que lindo, que lindo. Então, aí você tem, então, a apoptose celular, que é, então, né, a degradação. Eu tenho uma paciente agora que está com 2 meses já comigo e que com 1 mês e 15 dias, o exame dela ela está com 3 tumores. E os dois, um dos dois, assim, estão estagnados através da dieta, pararam de crescer. E um está necrosando. Está com necrose, começou a necrose. A necrose é a falta de irrigação no tumor. Então, esse tumor, ó, não está mais irrigando o tumor. Então, ele vai o quê? Necrosar. Ele vai morrer porque não tem alimentação mais para ele. Sim. A E vascularização já está saindo. a gente Entendeu? sabe que a carne é o alimento que o câncer mais ama, né? A carne e o açúcar. E o açúcar. A carne e o açúcar. Carne e o Tudo que é ácido, né? Então, os biocídios. Carne, açúcar, industrializados, ricos, né, em gorduras trans. Então, se a pessoa tudo já isso tem vai alimentar uma o tumor. genética, se ela já tem uma predisposição, porque todos nós nascemos com células cancerígenas, mas nem todo mundo desenvolve, né? O que pode desenvolver é a alimentação, a falta dessa oxigenação, a falta de se alimentar muito exatamente com aquilo que o câncer ama, né? Os estudos mostram, né, que 35% é a alimentação que desenvolve o câncer. 35%. Onde 6% é hereditariedade. Entre 6% a 10% é hereditariedade. 3% tá? só? Então, só 6% a 10%. 6 a 10%. E isso está no site do INCA, tá? Olha lá, gente, pode conferir, isso tudo são dados atualizados, né? Maravilhoso, maravilhoso. Gente, olha, eu vou abrir para perguntas, tá? Não herda. Quem quiser mandar, pode ser? Fala, Gi. Então, você não Gi, você tá me escutando? Você não herda só a genética. Você herda hábitos. Então, se você tem a genética e tem os hábitos... conta mais, né? Do que a genética. Exato. A ciência já comprova. Exatamente. Então, você juntou, você já tem um ambiente propício, que é a genética. Aí você junta a alimentação, pronto, acabou. Estilo de vida, cigarro e tal, acabou. Você vai desenvolver sim, entendeu? Porque a proporção, o percentual é muito grande, se torna muito grande. Aí que tem o grande lance da apoptose. Aí você encontra... mudar e refigurar mas... a história genética da sua família. Porque se você Exatamente. Se você não alimentar essa genética, o seu filho já não vai nascer com a genética que você tinha herdado. E se nascer, vai ser com algo mínimo. E ele já vai ter aprendido. A transcrição, ela diminui. A transcrição genética, ela diminui. Olha, ficou toda arrepiada. É muito lindo. É, maravilhoso. Então, você tem uma possibilidade, em cima da alimentação natural e crua, principalmente, tá? É uma possibilidade de sobrevida no câncer enorme, entendeu? Enorme. Porque você vai usar químio, que eu sou a favor, todos os meus... Nem pensar, tá? Em falar que, não vai fazer químio. Não. Tudo tem a sua necessidade, tá? Agora, nós sabemos que a químio também mata células boas e células ruins. Então, o que eu faço com o paciente? Eu ativo a vida das células boas através do biogênico, que é um germinado, através das frutas e vegetais. E aí você ativa essa vida, você capacita, né, as células, que quando vem a químio, o que acontece? Morre muito mais célula ruim com dano do que células boas. Sim, tá? Eu tenho um paciente que eu perdi, que ele não estava preparado para fazer químio, começou com cru comigo, não estava nem levantando. Aí, em uma semana, começou a levantar. Menina, é impressionante. E aí,
começou a levantar, começou a ficar melhor. Aí falou, Giovana, tô indo pro INCA. Ele estava num hospital comigo e ele estava indo para outro hospital, pro INCA. Aí, infelizmente, ele não resistiu. Na primeira, ele quase morreu. Na primeira quimio. Na segunda, eu comecei a tratar com pouquíssimo tempo. 1 semana ele já foi, entendeu? E aí, na segunda quimio, ele não aguentou. Morreu, porque era um câncer na medula, então, onde produz células. Então, ele estava com dificuldade de produzir células, né? E aí, ele, infelizmente, perdeu muitas células boas e aí, infelizmente, não resistiu aqui, sabe? Mas nós temos uma possibilidade muito grande de, ao tratar, e a químio só matar, né, mais as células com dano, porque você vai fortificar as células boas, entendeu? Sabe? Esse que é o grande lance, né? E desenvolver isso na vida das pessoas. E ver, é maravilhoso. Você ver os relatos de cura, é impressionante, sabe? É gratificante. É gratificante. Que bênção, que maravilhosa essa live. Gi, ó, tem uma pergunta aqui para você. Eu já abri para perguntas, tudo bem? Porque a gente já tem aqui, ó, estourando o horário, a gente Vamos precisa, lá. né? Vamos responder um pouquinho. Ó, esteatose hepática. Qual alimento posso comer? Você tem uma dieta para fazer? Sim, o alimento cru é espetacular. Eu tenho vários casos de cura com esteatose hepática, tá bom? O crudivorismo, a dieta crua, pode me procurar lá também no pessoal, tá? E também só de seguir o Instagram já vai aprendendo muita coisa e já vai aplicando, né? Mas existe a dieta, sim, para curar. O que vai gerar a esteatose hepática são os carboidratos refinados, sem fibra. E aí eles vão gerar a gordura visceral e a esteatose hepática, entendeu? Então, nós precisamos da frutose em excesso, mas frutose industrializada, glucose de milho, tá? E não um suco natural. O suco natural da fruta, ele tem fibra. Mesmo que ela quebrada, nós temos ali fibras solúveis e insolúveis, que vão fazer o trabalho de segurar, de reter o pico de glicose sanguínea. Porque eu tenho vários exames depois do sucoterapia, onde os pacientes me demonstram triglicerídeos abaixados, glicose abaixada. Então, como é que você abaixa uma glicose se você está dando suco? E comparar, eu acho assim incrível. Comparar o suco industrializado, que é pasteurizado, cheio de aditivos, cheio de química, com o suco natural, que você pegou a fruta e liquidificou. Não tem comparação isso, tá bom? E é uma dieta temporária. Não é para se viver, não é uma dieta da vida. Para você abaixar a glicose do suco natural, você coloca grãos? Você coloca grãos para baixar a frutose na receita? Na hora de bater o suco? Muito bem colocado, Suzana. Exatamente. Nós temos a fibra e temos os germinados. Então, o que acontece? Quando entra, tem a fibra do germinado, tem a fibra da fruta, tá? Exceto o suco verde. Porque o suco verde... Mas deixa eu terminar, senão vai embolar o meio de campo. Então, isso faz com que tenha uma digestão mais demorada, porque eu botei carboidrato, botei proteína no girassol, botei gordura, entendeu? Então, eu tenho uma carga de fitoquímicos, então eu preciso digerir aquilo ali. Então, eu digiro rápido, porque não tem fibra, porque o suco verde é o único que eu faço sem fibra. O resto tudo tem fibra, ainda mando botar chia, linhaça, entendeu? Para aumentar, então, a digestão. Eu coloco no verde, não pode? Não entendi. A fibra não, porque, deixa eu explicar. Aprendi isso no Fiocruz, tá? E em outros cursos que eu já fiz. O que acontece? Eu coloco linhaça, geralmente. Somente a maçã não atrapalha a absorção de clorofila, que vai aumentar nosso O2 no corpo. Eu sempre ponho maçã. Então, somente a maçã no suco verde. Não combina abacaxi, laranja, não combina, porque tem muita frutose e aí atrapalha. A maçã é estudada e que ela é a perfeita fruta para o suco verde. Então, eu coloco a couve, a maçã, o girassol germinado,
gengibre um pedacinho bem pequeno, limão com casca, Coloca o para limão. que tenha o limoneno, que é anticâncer, maravilhoso anticâncer, vitamina O C, girassol, né? você fala Então, semente? semente do girassol germinada, Germinado. potente demais, é o tal biogênico. Ah, eu E preciso aí aprender a fazer. você faz, então, você faz uma nova receita, entendeu? Você está fazendo ali uma receita que tem carboidrato, tem frutose, tem glicose, mas tem gordura, tem proteína. Então não entra dando pico, entendeu? Se eu Não colocar água dá de pico, coco tanto que meu... natural no lugar da água, tudo bem. Pode colocar também água de coco, tá? Mas o certo que a gente aprende na Fiocruz é somente a maçã. O Entendi. melhor é Sim, somente a mas um maçã pouquinho de e as água, né? folhas. Pra dar um... Não, Nem o água. liquidificador, a gente tem que ir devagar, o certo, o perfeito. O perfeito, Entendi, o top, entendi. é sem água, sem nada. Legal, E legal, aí a legal. gente vai botando, caso o nosso liquidificador não aguente, pode botar um pouquinho de água. Um Pra dar pouquinho de aquela água, um batida. pouquinho de água de coco. Sim, sim. Para dar a batida. Sim. Entendeu? Eu vou, Tá? vamos depois vou fazer um post aí com a Gi, vou combinar um post com ela dos tipos de suco verde. Vamos, Gi, fazer uns posts assim, dos tipos de suco verde Vamos. e desde o original até os. A gente pode ir evoluindo para explicar cada um no organismo. Gi, Então, o que a gente quer, na verdade, no suco verde é o verde. é o A verde. maçã só entra para Então. adoçar, porque a gente não aguenta. Mas, Gi, Entendeu? a maçã, eu uso a maçã verde, mas às vezes não tem, eu uso a vermelha mesmo. Tudo bem, né? Sim, tudo bem. E de preferência Deixa eu orgânico, te explicar uma né? coisa. De preferência tudo Eu orgânico. trabalhei, Ou não tem problema não eu ser trabalhei orgânico? numa clínica de saúde, né? Porque geralmente as Sim, pessoas de acham que é preferência caro. orgânico. É caro, mas Não, você de preferência orgânico, mas não precisa ser. No tem site do orgânico. INCA mesmo fala sobre isso. Que os alimentos que não são orgânicos, ainda assim, têm seus reguladores. O que são reguladores? Vitaminas e sais minerais e os fitoquímicos. Eles possuem reguladores do nosso corpo. Então, por exemplo, numa carne não tem regulador, entendeu? Quase não tem regulador numa carne. Os que tiram radicais livres, vitamina C, vitamina E, né? Vitamina A. Então, a vitamina C na carne não tem, não é a busca, né? E os fitoquímicos todos, os flavonoides, né? Fitoesteróis, tudo que tem no alimento in natura, as frutas e as verduras. Então, é isso que a gente quer trazer para o nosso corpo, que vai dar combustível para nossas células fazer a limpeza necessária, que se chama autofagia. Então, minha dieta, ela proporciona 24 horas a sua autofagia, porque ela é totalmente homeostásica, entendeu? Para o seu corpo. Uhum. Hoje eu tenho aqui uma a gente última estava falando pergunta. sobre... Fala. Tenho uma última pergunta, porque é muita coisa. A gente vai ter que marcar um outro dia para a gente continuar falando sobre isso. Fala para mim uma coisa, Gi. Uma pergunta eu acho que todo mundo quer saber, já colocaram aqui. Quais são os crus? Assim, de cara, assim. A gente vai dar uma estudada com todo mundo, né, gente? Mas assim, crus, quando você fala crus vegetais, frutas e carnes. E aí... O carboidrato entra? Então, nessa dieta, a princípio, não. Cru, Nós estamos né? falando da dieta crua. A gente tá vendo a dieta crua. Sim. Não entra o carboidrato, a farinha e tal. Entra só frutas e vegetais. Todos os vegetais e as frutas. Sim, todos os vegetais. Por exemplo, até berinjela. Eu tenho receita de berinjela, que, por exemplo, berinjela crua, complicado, mas você marina a berinjela por algumas horas. Então é a dieta de Daniel, da Bíblia. Legumes e frutas. Nossa, gente, maravilhoso. Entendeu? Entenderam, e por que ele se tornou tão inteligente? Né? Entendeu? Deu uma capacidade a ele espiritual e de corpo, porque ele transpareceu um dos melhores ali do reino. A saúde física e a saúde espiritual. E tudo tem conexão. Tudo tem conexão. Quanto menos tóxicos nós estamos internamente,
mais o espírito vai se sobressair, mais Exatamente. alinhada com a limpeza do cérebro, as emoções mais fortalecidas e o espiritual mais sensível, né? Ainda mais sem carnes. Ô, gente, ô Exatamente. Cris, ô Gi, Me é que fez- tem uma menina perguntando aqui, a Cris, deixa eu ver, ela tá falando algo. O arroz, faço arroz cru, ela come o arroz cru, como é que é isso? Não, não. Ah, ela bota de molho. Você bota de Ela bota molho, de molho arroz? mas isso aí não Olha, faz o parte, né? carboidrato, não, Não o faz, ah, não. carboidrato de arroz não entra na dieta crua, tá? Já aí já ela já está fazendo uma mistura, Aham, entendeu? entendi. Então, assim, eu nem coloco aveia, tá? Pra você ter ideia, nem aveia entra. No crutivorismo verdadeiro, nem aveia entra. Sim, Porque a gente come muita aveia crua. E eu não sou a favor de usar aveia crua, tá. tá? Eu sou a favor de ter ou calor ou de molho do dia anterior para Tá. O Cris, o ter uma Gi, fácil digestão. aí, Ou então em granola, que aí você torrou também, você deu uma quebra já no carboidrato, deu um cozimento, tá? Existe um vapor que é dado na aveia, mas que não é um vapor tão grande a ponto de quebrar as moléculas. Porque se fosse assim, o arroz parborizado também não tinha que cozinhar. O arroz parborizado também leva esse pré-cozimento, esse pré-calor. Só que você depois ainda tem que levar para cozinhar. E a aveia, ela é só prensada, ela leva uma prensa e um calor úmido. E aí, mas não é suficiente para digestão, principalmente para crianças. Então, a gente não deve dar a aveia crua. Eu aconselho, tá? Eu aconselho a ou colocar de molho, ou assar, ou mingau, tá? É a melhor forma. Vai aproveitar melhor. Seu corpo é capaz de assa com digerir óleo de coco, uma parcialmente? delícia. No forno. Então, seu corpo é capaz de digerir parcialmente essa aveia. Então, você pode não perceber, mas ela pode gerar gases, entendeu? Indigestão, ficar muito tempo no estômago, porque ela não foi pré-cozida, ela não Por foi isso que ela cozida para incha. depois você No dia consumir. seguinte, seu corpo está É, inchado. Eu não gosto muito, eu não como muita aveia por isso. Só se eu faço a minha própria, entendeu? eu asso no forno, faço com os meus temperinhos, né? Então, eu queria falar sobre um pouquinho sobre compulsão, já que você tem falado Ô, bastante. Gi, a gente tem que Exatamente. encerrar, tem que Ah, tá. encerrar, porque são meio-dia, já deu 1 hora. É. Eu tô com medo de perder a live. Se perder a live, a gente não vai conseguir Tá, então vamos salvar. lá. Vamos salvar. Já tá, Então, vamos fazer o seguinte. já tá falhando, são É, muitos assuntos, não dá. Hoje o tema é esse, né? Porque senão vai misturar e também a gente tá. tá Ok. maravilhoso isso aqui. Eu Acabou. quero guardar Então, essa a live antes que gente. caia. Você já tá girando assim, ó. Você tá girando, eu não consigo te ouvir direito, Tá. eu Salva acho que você aí. pode perder a live. Vou Salva aí. salvar. Beijo, Não, fica com Deus, tudo se de bom. despede aí da galera. Fala do seu curso, rapidamente. Pessoal, queridos, se vocês quiserem, eu vou estar agora lá no meu Stories. Só fazer pergunta lá que eu vou responder vocês, tá bom? Boa, Gi. Um Boa, beijo. Gi. Muito obrigada pela presença. Gi, Tchau. obrigada pelo convite. Obrigada, tá? Por estar aqui com a gente, por passar todas essas preciosidades de que você estudou tantos anos, que você vivenciou. Eu quero fazer o seu curso, eu estou apaixonada e eu quero me aprofundar nesse tema, tá? Para poder viver mais ainda esse estilo de vida que eu já venho buscando. Um beijo a todos vocês, espero que vocês tenham Tá falhando. gostado da nossa live. Um beijo, fiquem com Deus.